Olá, você que está prestando concurso do Banco do Brasil, nós já tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês diversos conteúdos. A gente viu que o sistema financeiro nacional é composto pelo mercado monetário, pelo mercado de crédito, pelo mercado de capitais e pelo mercado cambial. Nós hoje faremos um vídeo sobre mercado de capitais. O assunto ele é muito mais extenso do que o que nós vamos trazer aqui. Nós vamos trazer apenas as noções básicas de mercado de capitais e que vai ser o suficiente para você responder as questões que vão aparecer na prova do concurso do Banco do Brasil. Este é o item 6 do edital. Espero que o conteúdo que vai ser compartilhado com vocês sirvam não só para o concurso do Banco do Brasil, mas também para você tomar decisões quanto a investimentos que você possa querer fazer na sua vida em relação aos recursos que você vai destinar à sua poupança previdenciária. Portanto, nós estaremos falando de noções de mercado de capitais, o item 6 do edital. Bom, é importante que a gente compreenda que todos esses mecanismos que nós falamos até agora, no fundo, tem como foco principal o financiamento às empresas e o financiamento às pessoas. Quando a gente pensa em mercado de capitais, nós estamos falando de financiamento das empresas exclusivamente. Mas é bom destacar que o financiamento às empresas ele pode se dar de diversas formas. Uma das formas, nós falamos anteriormente, que é o empréstimo bancário, que é aquele realizado pelas instituições financeiras. Só que na modernidade surgiram alguns tipos de financiamento, não são muito comuns, mas que é importante que vocês saibam da existência deles. Um deles é o chamado investidores anjo. São, na verdade, investimentos que hoje são regulamentados. Existe uma lei complementar, que é a Lei 155 de 2016, que permite que você, como cidadão, invista de 50 a 600 mil reais em microempresas e em pequenas empresas. E em troca disso, vocês recebem uma parte do lucro dessas empresas, lembrando que você não pode se apropriar de mais de 50% dos lucros por um período de até 5 anos. Portanto, estes chamados investidores-alvo são operações que fogem das operações tradicionais, mas que ocorrem com uma certa frequência nos dias de hoje. Outro tipo de financiamento são as vaquinhas. Muitas vaquinhas estão sendo construídas. Eu mesmo já fui abordado em algumas situações se eu tinha disponibilidade de participar de vaquinhas, de consultório médico, de consultório dentístico, onde o dentista, por exemplo, quer ampliar o seu consultório, o que ele faz? Ele faz um empréstimo no formato de vaquinha e com isso ele realiza o seu investimento e faz um acordo com você para que ele vá te pagando em serviços no médio prazo. Portanto, as vaquinhas são bastante comuns e isso chama-se financiamento coletivo, que ocorre com uma certa frequência nos dias de hoje. Mas os financiamentos empresariais tradicionais são dois, o empréstimo bancário e o empréstimo a partir do acionista, do sócio, daquele que vira parceiro do negócio, que vira acionista da empresa, portanto, adquire uma fração do capital da empresa. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando falamos de mercado de capitais, nós falamos desse processo de financiamento das empresas a partir da participação como sócio dos empreendimentos. Portanto, ter sócio pode ser uma solução para obter recursos, para operar e para investir. E para você fazer isso, você faz comprando ações da empresa. Diferentemente do empréstimo bancário, onde a empresa, quando realiza o empréstimo, ela tem uma data na qual ela tem que realizar os pagamentos. Ela tem um juro embutido. Quando você é acionista da empresa, você não estabelece essa data para a empresa, porque o prazo de quem entra num negócio como acionista, ele tem um prazo elástico e indeterminado.
mas por outro lado, você fica subordinado a receber parte dos lucros da empresa. Portanto, é importante que vocês compreendam que o mercado de capitais ele cresce em importância no Brasil e ele é muito importante para o desenvolvimento do país e da economia nacional. Bom, toda vez que nós falarmos de mercado de capitais, nós vamos estar falando num tipo de empresa que são as chamadas sociedades anônimas, que anteriormente eram chamadas de sociedades por ações e que até hoje ainda se usa essa expressão. E as siglas que nos remetem às sociedades anônimas são essas duas que eu coloco aí no PowerPoint. É SA, Sociedade Anônima, ou CIA. Essas duas expressões dizem a mesma coisa. Então, toda empresa, ou todo nome de empresa que aparecer a sigla SA na frente ou CIA na frente, aquela empresa é uma sociedade anônima. Tem algumas empresas que aparece a palavra companhia por inteiro, que também retrata a condição de sociedade anônima. Primeiro, é importante destacar que as sociedades anônimas elas são mais comuns entre as empresas maiores. E essas empresas, tem algumas empresas que são sociedades anônimas que são pequenas ou médias, mas a gente vai ver mais adiante que essas empresas normalmente são as sociedades anônimas de capital fechado. Nós temos uma situação onde quando a empresa é uma sociedade anônima, significa que o seu capital ele é dividido em ações. Tá? Então, quando você compra uma ação, você está se tornando acionista de uma companhia. E a ação, o que é? Nós vamos ver daqui a pouco mais em detalhe. Bom, qual é a regulamentação? Qual é a lei que dá todo o suporte legal às sociedades anônimas? É a Lei 6.404 de 1976. E aí eu faço uma observação importante. Essa é uma lei muito conhecida, portanto, ela precisa ser memorizada por vocês, porque pode surgir alguma questão perguntando da relação legal que existe nas sociedades anônimas e essa lei é de suma importância. Para você constituir uma sociedade anônima, primeiro você tem que ter no mínimo 2 acionistas, 2 ou mais. Segundo, a sociedade anônima ela prevê a existência de uma diretoria, de conselhos de administração e conselho fiscal e a existência de uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo onde os acionistas, através dos seus representantes na Assembleia Geral, se reúnem para tomar decisões estratégicas que são estabelecidas como referência para que a empresa possa dar os próximos passos. Portanto, toda vez que vocês pensarem numa sociedade anônima, é importante que vocês observem esses órgãos que são necessários: diretoria, conselho de administração, conselho fiscal e Assembleia Geral. Quais são os tipos de sociedade anônimas? De alguma forma eu citei isso anteriormente. São as sociedades anônimas fechadas e as sociedades anônimas abertas. As sociedades anônimas fechadas, elas não comercializam as suas ações. Como ela é constituída? Um grupo de pessoas, 2 ou mais, constitui uma empresa com essa regulamentação, seguindo a Lei 6.404, mas eles não comercializam parte do seu capital no mercado via ações. A empresa é uma empresa de 2, 3, 4, 5 acionistas, porém essas empresas não comercializam as suas ações no mercado de ações. Essas são as chamadas sociedades anônimas fechadas. É muito comum. E por que existe as sociedades anônimas fechadas? Porque a lei muitas vezes estabelece que algumas empresas só podem ser criadas como sociedade anônima. Portanto, se existe uma exigência desse tipo, essas empresas são constituídas como sociedades anônimas por uma exigência legal. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo anterior, onde nós abordávamos o sistema financeiro nacional. Lá a gente indicava um conjunto de instituições do sistema financeiro que só pode se constituir
como sociedade anônima. Essa é uma situação que se encaixa nesse perfil, ou seja, existe uma exigência legal para que a empresa se constitua como sociedade anônima, mas as pessoas que estão criando essa instituição não estão pretendendo colocar ações para serem comercializadas no mercado. O nosso foco principal aqui hoje são as sociedades anônimas abertas. Então, vocês vão perceber que daqui para frente eu vou estar falando exclusivamente de sociedade anônima aberta. Então, o que são as sociedades anônimas abertas? São as empresas que disponibilizam seus valores mobiliários, no caso aqui as ações, para negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão. O objetivo é captar recursos. Aí eu fiz um recorte onde eu negritei uma expressão que retrata o conceito de bolsas de valores e mercado de balcão. Não se preocupe que mais adiante nós vamos falar um pouco de bolsa de valores e de mercado de balcão. Qual que é o objetivo da empresa? Captar recursos para fazer seus investimentos. Ou seja, ao invés dela ir a um banco buscar recursos para fazer o investimento, ela convida as pessoas para serem parceiros, para serem acionistas no empreendimento, portanto, você vira sócio do empreendimento. A gente vai ver mais adiante que tem algumas particularidades em relação a essa questão do acionista que é relevante, porque nós fazemos um recorte dizendo que a captação de recursos ela só se dá de fato no chamado mercado primário. Então depois, daqui a pouco, nós vamos falar da diferença de mercado primário de ações e de mercado secundário. E o dinheiro só vai entrar efetivamente no cofre da empresa para ela fazer empreendimento no chamado mercado primário, e isso vai ficar bem claro para vocês mais adiante. Bom, quais são as características de uma sociedade anônima? Primeiro, o capital social é dividido em pequenas frações denominadas ações. Aí vocês perguntam, bom, qual é o critério para você dividir o capital em ações? Digamos que é uma empresa que tem um capital de 20 milhões. Qual é o valor mínimo de uma ação? Essa é uma pergunta interessante. Não tem regra, mas as empresas, você poderia pegar os 20 milhões e dizer assim, eu vou dividir os 20 milhões do meu capital em 20 milhões de ações de R$1 cada uma. Ou eu vou dividir em 2 milhões de ações de R$10 cada uma. Então, o critério para divisão do capital em quantidade de ações é de acordo com o interesse da empresa. Mas tem um aspecto muito relevante que talvez seja útil que você saiba. O valor individual das ações, ele é criado, ele é estabelecido, levando em consideração o alcance que a empresa quer em relação aos investidores. Vamos imaginar o seguinte, se você pega um capital de uma empresa de 20 milhões e divide isso em ações de R$1.000, ou seja, você está fazendo 20 mil ações de R$1.000, olha, uma pessoa só vai conseguir ser acionista da sua empresa se ele tiver pelo menos R$1.000, certo? Então você está estabelecendo um padrão para o acionista, que é aquele acionista que tem pelo menos R$1.000. Se você quer alcançar um público com um poder de investimento menor, aí você estabelece um valor menor para as suas ações. Então, quando uma empresa vai lançar ações, quando ela vai estabelecer o valor individual das ações, ela leva em consideração todos esses aspectos e não tem muita relevância a gente aprofundar nessa questão, mas no dia a dia de quem trabalha no mercado financeiro, isso é muito importante, porque tem empresas que não conseguem colocar as suas ações no mercado porque estabelece um valor muito elevado, portanto não alcança uma parcela grande da sociedade que não dispõe daquele volume de recursos para investir nas ações dessas empresas. Portanto, este é um aspecto muito importante, onde a quantidade de ações ela é fixada no estatuto da empresa como valor nominal. Então esse valor, seja ele de R$1, de R$10.000
ou de R$1.000, são os 3 exemplos que eu compartilhei com vocês, este valor das ações e essa quantidade de ações, eles vão aparecer no Estatuto Social da empresa. Toda vez que a empresa alterar esse valor, ela tem que alterar o Estatuto Social. As ações são de basicamente 2 tipos, e aí isso é importante. Isso pode aparecer no concurso de uma maneira bastante frequente. Por quê? Porque nós temos as ações que dão direito a voto, que dá direito ao acionista de participar das decisões da empresa. E nós temos as ações que não dá esse direito, mas dá outros benefícios. Portanto, os 2 tipos de ações são as ações ordinárias nominativas e as ações preferenciais nominativas. Qual a diferença dessas 2 ações? As ações ordinárias são aquelas que, se você for acionista, você tem direito de participar das decisões da companhia. As ações preferenciais não te dão esse direito, mas tem algumas vantagens. Ela te dá preferência. Por exemplo, quando a empresa distribui os lucros em forma de dividendos para os acionistas, os primeiros a receber são os detentores de ações preferenciais. Por isso a gente diz que quem detém ação preferencial tem a preferência, ele recebe antes dos demais. Então esse é um recorte importante que você saiba, porque se cair no concurso vai praticamente estar focado nesses 2 elementos. Uma que dá direito a participar das decisões e a outra que tem preferência na distribuição de dividendos e algumas outras preferências também, que eu acho que não vem ao caso neste momento em decorrência da exigência do concurso, que é mais básico. Bom, um aspecto importante em relação às sociedades anônimas é que a responsabilidade dos acionistas ela está limitada às ações que você constituiu. Então, se você aplicou R$1.000 em ações de uma empresa, qual o máximo que você pode perder? R$1.000. Vamos imaginar, vamos comparar isso com uma empresa que seja de outra natureza, onde você tem os seus bens pessoais, os seus pertences pessoais, que também vão garantir eventuais problemas que a empresa tiver ao longo do seu funcionamento. Então, digamos, se você tiver 1.000 num outro tipo de empresa, em que você garante também as dívidas da empresa com o seu patrimônio pessoal, se aquela empresa quebrar e você tiver que ressarcir os credores, você vai ter que utilizar os seus bens pessoais também. Aqui não, aqui você é acionista, você detém R$1.000 em ações, você corre algum risco de perder esses R$1.000, mas é só isso. Você estabelece o máximo que você pode perder. Portanto, a garantia financeira são as próprias ações e os sócios não respondem com o seu patrimônio particular por eventuais dívidas da empresa. Então, se a empresa tiver a falência decretada, se tiver algum prejuízo exacerbado, ela não corre o risco de executar o acionista. Esse é um outro aspecto importante das sociedades anônimas. As sociedades anônimas, elas têm 3 categorias de acionistas. O acionista controlador, o acionista majoritário, que pode ser o controlador, e o acionista minoritário. Normalmente, quando você tem um acionista controlador, normalmente é um grupo, raramente é uma pessoa só, uma empresa só. Então você forma ali, você tem, digamos, 3 pessoas ou 3 grupos empresariais, um detém 15% da empresa, outro detém 20%, dá 35%, e o outro detém, digamos, mais 16%. Se você somar essas 3 participações, você tem mais de 50% da empresa. Aí, se essas ações forem as chamadas ações ordinárias, somado você tem um poder de decisão maior do que os demais acionistas. Esse grupo de acionistas é um grupo controlador, e isso é importante. No Banco do Brasil, o controlador é o governo federal. Guardem isso.
No Banco do Brasil, o controlador é o governo federal. Então, o acionista controlador do Banco do Brasil é o governo federal, que também é o acionista majoritário. Porque vejam o conceito de acionista majoritário. É aquele que detém mais de 50% das ações ordinárias da companhia ou da sociedade anônima. Portanto, no caso do Banco do Brasil, lembre, o governo federal é o acionista majoritário e, consequentemente, ele é o acionista controlador. Acionista minoritário é aquele que detém uma pequena parcela de ações. Então, se você comprar, por exemplo, R$1.000 em ações do Banco do Brasil, você vai ser acionista do Banco do Brasil, mas você vai se chamar acionista minoritário. Bom, quais são os órgãos de uma sociedade anônima que é fixada por lei e tem uma estrutura fixa que é muito importante? Primeiro, como nós havíamos falado anteriormente, as Assembleias Gerais. A Assembleia Geral, elas são de dois tipos. Elas têm as Assembleias Geral ordinária e extraordinária. Normalmente, as pautas das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias diferem um pouco. Então, tudo aquilo que for muito previsível, você pode dizer que vai ser apreciado na Assembleia Geral Ordinária. Por exemplo, as empresas apuram o resultado, apuram o lucro uma vez por ano. Portanto, assim que o lucro é apurado, esses números é apresentado à Assembleia Geral. Eu pergunto para vocês, se a empresa ela sabe que ela vai apurar o lucro todo ano, este assunto é pauta de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária? Claro que é ordinária. Por quê? Porque é aquilo que é altamente previsível. A Assembleia Geral Extraordinária, normalmente, ela é realizada para eventos extraordinários. Ok? Isso é importante. E aí uma informação para você em relação ao Banco do Brasil. Diferentemente das empresas comuns, onde o resultado é apurado só uma vez por ano, e a Assembleia Geral Ordinária, que aprecia o resultado, ocorre uma vez por ano, banco apura resultado 2 vezes ao ano. Portanto, a apreciação do resultado, quando o assunto é uma sociedade anônima de natureza financeira, portanto, bancos, nós temos a apuração de resultado 2 vezes ao banco, e isso pode cair na prova. Um órgão importante é o Conselho de Administração. Ele é um órgão facultativo, ele é composto por acionistas escolhidos pela Assembleia Geral. Veja bem, o Conselho de Administração, as empresas, sociedades anônimas menores, elas não costumam ter Conselho de Administração. Você tem a Assembleia Geral e abaixo da Assembleia Geral você tem a diretoria. Mas o Conselho de Administração, ele existe em várias empresas. No Banco do Brasil tem Conselho de Administração. Dessas grandes corporações brasileiras, de um modo geral, elas têm um Conselho de Administração. A Petrobras tem. As empresas de telefonia, a Oi, a Vivo, a TIM, as empresas na área de energia elétrica, de um modo geral, essas grandes empresas todas têm Conselho de Administração. O Conselho de Administração é uma instância muito importante, porque normalmente as empresas escolhem conselheiros com profundo conhecimento naquilo que é o objetivo social da empresa. Então, é uma maneira da empresa acolher no mercado aqueles especialistas e que podem estar opinando e favorecendo a estratégia operacional da empresa. Portanto, as grandes empresas, de um modo geral, têm conselho de administração. Já a diretoria, ela é obrigatória, tá? Ela é composta por 2 pessoas ou mais. Essas pessoas, elas podem ser acionistas ou não, mas elas precisam ser aprovadas pela Assembleia Geral, quando não tem Conselho de Administração. Quando tem Conselho de Administração, os diretores são aprovados no Conselho de Administração. Portanto, a diretoria é obrigatória. E aí eu queria fazer uma observação muito relevante.
Quem dirige a empresa no dia a dia é a diretoria. Quem tem função executiva, quem está no cotidiano da empresa é a diretoria. O conselho de administração, ele se reúne de tempo em tempo, a assembleia se reúne de tempo em tempo. Agora a diretoria não. A diretoria, os diretores estão ali no dia a dia batendo ponto e cuidando cada um da sua área na sua sociedade anônima. Portanto, a diretoria tem atividade executiva. Bom, um aspecto importante nas grandes corporações hoje é que existem cargos, principalmente nos bancos, que têm um papel diferenciado. Você pensa na diretoria, você pensa, bom, vamos imaginar uma empresa que tenha um presidente e mais 5 diretores. Aí você poderia me perguntar, os diretores têm os mesmos papéis, apenas responsabilidade diferente? O presidente tem algum papel diferenciado? Eu vou dizer para vocês que sim. Em decorrência de diversos momentos difíceis que o setor empresarial vivenciou em nível internacional, a lei brasileira, especialmente a lei bancária, estabeleceu que o papel do presidente, do diretor financeiro das empresas bancárias é um papel diferenciado. Eles têm responsabilidades específicas. Portanto, quando o assunto for diretoria de bancos, o presidente e o diretor financeiro ou o vice-presidente financeiro têm um papel específico, inclusive respondendo com seu próprio patrimônio em relação a possíveis descumprimentos de normas. Outro órgão importante nas sociedades anônimas é o Conselho Fiscal. Ele é um órgão obrigatório, ele é formado por 3 a 5 pessoas, que podem ser acionistas também ou não, são escolhidos pela Assembleia Geral e eles são, vamos dizer, um conselho auxiliar. Ele auxilia nos assuntos relacionados à gestão, ao compliance e aos atos dos administradores. Bom, você sabe o que é compliance? Compliance é a verificação se a empresa está em conformidade com as leis. É a verificação se a empresa cumpre adequadamente todas as leis e todas as normas. Portanto, se cair uma pergunta falando de compliance, compliance é uma tradução para o português de conformidade, portanto, o estabelecimento dessa regra de compliance é a verificação que o Conselho Fiscal faz de se a empresa cumpriu todas as leis como deve ser nas organizações. Bom, nós falamos dos órgãos das sociedades anônimas, nós falamos das características das sociedades anônimas e de alguns aspectos outros. Mas existe um aspecto relacionado às sociedades anônimas que é como se dá as negociações das suas ações. Primeiro, veja aí, eu coloquei Bolsa de Valores, negociação de ações. As ações das companhias são negociadas em bolsas de valores. E aí você tem uma pergunta para mim, certamente, mas todas as empresas que têm ações, eu vejo as negociações dessas ações acontecendo naquele pregão, que é aquele ambiente onde as pessoas ficam cheias de aparelhos celulares no ouvido e falando agitadamente? A resposta é não. Existe a negociação que se dá naquele ambiente, no pregão convencional da Bolsa, existe uma negociação que é feito, que a gente chama de mercado de balcão. Daqui a pouco eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhe para vocês. Então, as bolsas de valores, elas funcionam como um intermediador entre as empresas e os investidores. No geral, todas as operações realizadas hoje são feitas pela internet. Então, num passado muito recente, toda a operação era um trâmite de papel, era um fluxo de papel enorme. Hoje, praticamente todo esse processo ele é eletrônico. E estas negociações, elas se dão a partir de um aplicativo
que se chama home brokers das instituições financeiras. O que é o home broker? Nada mais é do que um aplicativo que conecta a instituição financeira junto aos corretores e aos pregões das bolsas de valores, de forma que se você entrar lá no seu aplicativo, no seu home broker, e der uma ordem dizendo, eu quero comprar R$2.000 de ações do Banco do Brasil, você faz esse comando, essa ordem vai chegar para um corretor e ele vai ficar lá observando qual é o outro que apareceu no home broker vendendo e ele vai comprar essas ações de quem estiver vendendo para você. Lógico, tudo isso a um preço pré-combinado. Se você diz, eu quero comprar R$2.000 de ações do Banco do Brasil, eu estou dizendo, eu quero comprar R$2.000, mas eu estou disposto a pagar um valor de tanto. Eu vou estabelecer qual o valor que eu estou disposto a pagar para que o corretor, quando comprar para mim, compre de acordo com a minha demanda. Bom, o mercado de ações nacional hoje se restringe, ou a bolsa que negocia mercado de ações é a chamada B3. E o 3 aí é essa junção de Brasil, Bolsa e Balcão. A B3 é a única bolsa de valores em operação no Brasil atualmente, tá? E nela são as negociadas diversas ações. A bolsa hoje ela é totalmente digital e as empresas negociam essas ações na bolsa em dois momentos distintos, por isso é fundamental que vocês entendam essa sigla aí, IPO ou IPO, que é uma sigla em inglês. As empresas que vendem as ações, todas elas realizam o IPO, que é a primeira oferta de ações. Então vamos imaginar que eu sou uma sociedade anônima fechada e de uma hora para outra eu tomo a decisão de abrir essa companhia. Então é uma companhia onde os sócios éramos eu e mais 4 pessoas, nós éramos 5 pessoas, nós estamos precisando de mais recursos para ampliar os negócios da empresa e aí nós vamos tomar a decisão de emitir ações para fazer a captação de recursos. Este processo de emitir ações para captar recursos, o lançamento dessa primeira oferta de ações no mercado é o chamado IPO. E isso se chama mercado primário. É fundamental que vocês saibam diferenciar mercado primário e mercado secundário. Por quê? O mercado primário representa a primeira venda de ações e o dinheiro captado vai para os cofres da empresa. Já o mercado secundário, não. Aquilo que vocês observam que está acontecendo no dia a dia da Bolsa, de um modo geral, é o mercado secundário. É o expedito que tem 100 ações que quer vender, do outro lado tem um outro cidadão que quer comprar. Aquilo que você está vendo é isso. Mas o dinheiro dessa emissão de ações já foi para a empresa quando ela fez o mercado primário, o IPO, lá atrás. Portanto, o mercado primário é o momento em que a empresa emite a ação e faz a captação de recursos para os seus investimentos. Mas o que acontece na Bolsa, aquilo que acontece no ambiente da Bolsa de um modo geral, é o chamado mercado secundário, ou seja, os investidores iniciais já compraram as ações, mas de tempo em tempo tem ali alguém que quer vender. E tem aqueles que compram com interesses especulativos, que são aquelas pessoas que acham que o preço está muito baixo neste momento e dizem, eu vou comprar agora, porque essa ação vai subir de preço ali na frente. Então ele faz uma compra com interesse de ganhar dinheiro. Ele não tem interesse em continuar por um longo período como acionista da empresa. Portanto, mercado primário é aquele momento em que a empresa coloca uma ação nova no mercado e o mercado primário são as negociações que ocorrem com esse papel nos períodos subsequentes. Para você negociar em bolsa de valores, você tem que seguir alguns passos. Primeiro, o primeiro passo para negociar, você tem que saber qual a empresa que você quer comprar a ação dela, se você está querendo comprar. Portanto, pesquisar sobre a empresa. E quando a gente
fala em pesquisar sobre a empresa e se você quer investir para deixar o recurso por um longo período nessas ações, é fundamental que você olhe a qualidade técnica dos administradores das empresas, que a gente chama de governança. A governança da empresa, ela pode agregar muito lucro e muito valor à empresa, e se ela for ruim, ela pode tirar muito lucro e tirar muito valor da empresa. Portanto, quando eu falo em pesquisar a empresa, pesquise quem são os administradores. Vejam as qualidades técnicas dos administradores, vejam a capacidade intuitiva desses administradores, no sentido de ver se eles têm capacidade de tomar decisões que vão alavancar o lucro no longo prazo. É lógico que não é um processo de adivinhação. Você pode olhar o histórico do administrador, a experiência do administrador, por onde ele passou anteriormente. Portanto, é um conjunto de informações que você deve obter sobre a empresa na hora de escolher a empresa que você quer investir. O segundo passo é escolher uma corretora, é definir qual é a corretora que vai agir em seu nome, porque as corretoras são as intermediadoras entre os investidores e as bolsas de valores. Portanto, você precisa saber qual a corretora. Por que é importante a corretora? Primeiro, porque ela é que tem autorização para fazer a operação em seu nome. Segundo, que a corretora, ela te cobra uma taxa. E as taxas, elas não são pré-definidas. Portanto, você pode escolher uma corretora que te cobra menos. Ela te presta um serviço e te cobra por isso. O terceiro passo importante, você vai ter que abrir uma conta, de fazer um cadastro e abrir uma conta nessa corretora, porque normalmente você vai ter que transferir o dinheiro para essa corretora para que ela faça as operações que você quer que ela faça na Bolsa de Valores. Tá? Em geral, as corretoras não cobram para abrir essa conta e para fazer esse cadastro. Por último, feito tudo isso, é transferir o dinheiro para que a corretora faça a operação que você solicitou a ela. Mas quando a gente coloca esse quarto passo, é importante que, de alguma forma, a gente volte ao primeiro. Antes disso, que a gente compreenda você que é investidor. Qual é o seu perfil de investidor? Você é um investidor conservador? Você é um investidor moderado? Você é um investidor agressivo? Ora, se você é um investidor conservador, você tem que escolher empresas que estejam mais alinhadas ao seu perfil. Empresas mais tradicionais, empresas que ao longo do tempo não tem tanta oscilação nos resultados assim. Agora, se você é um investidor ousado, agressivo e quer correr riscos e viver a adrenalina que adquirindo ações de empresa, você pode adquirir ações de empresas com maior volatilidade. Aí você tem diversas empresas. Se você pega, por exemplo, uma empresa que opera basicamente no mercado de ouro, se essa empresa tiver ações em bolsa, o resultado dela vai estar muito vinculado ao preço do ouro. E o preço do ouro normalmente é muito volátil. Portanto, uma empresa que tem atividade relacionada à extração de ouro, ela vai ter um resultado relativamente volátil. Se você quiser investir em empresas com uma tradição, com um resultado mais estável, aí você pode pegar as empresas mais tradicionais. Aqui no Brasil, a gente poderia citar a Petrobras, que divulgou o resultado do trimestre ontem, o Banco do Brasil, que também divulgou o resultado do trimestre ontem. Essas são empresas que têm muita aderência ao chamado investidor conservador. Portanto, você precisa se entender ou se conhecer do ponto de vista do seu perfil para que você faça a escolha que seja coerente com a sua capacidade de correr maior risco ou menor risco. Como funcionam as bolsas? Primeiro você tem que observar o que é o pregão. O pregão é o período de negociação de ações. Eu não estou certo do horário de pregão atual das bolsas, mas se eu não me engano é de 11 às 4.
Então, digamos que seja de 11 às 4. Então, é o período de negociação das ações e também nas bolsas, ou na Bolsa de Valores, na B3, se negocia outros ativos. Lembre você que a B3 hoje, que é a antiga Bovespa mais a BMF, ela se transformou numa fusão de 3 grandes entidades. A CETIP, que é a Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados, a antiga Bolsa de Mercadorias e Futuro e a antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Essas 3 entidades, essas 3 organizações se fundiram e se transformou na B3. Portanto, o período de negociação é este que está aí, mas é importante destacar que as negociações hoje não são apenas ações de empresas, mas também se negocia outros ativos. Um aspecto importante em relação à Bolsa são os chamados índices de ações. É possível que a maioria de vocês já tenha ouvido falar do índice Bovespa, do índice Brasil ou IBRX, mas tem alguns índices que a gente chama de índices setoriais, índice de energia elétrica, índices de ações em governança, índice de sustentabilidade empresarial, são vários índices. Mas o que importa é o que eu vou falar agora, no sentido de como são formados esses índices. A composição dele depende do objetivo para o qual esse índice foi criado. Vamos pensar no índice Bovespa. No índice Bovespa, que é o índice relacionado às ações de empresas que são negociadas nas bolsas de valores. O Ibovespa, primeiro, ele é o mais importante índice da Bolsa e foi criado em 1968. Então, em 1968, os gestores da Bolsa de Valores de São Paulo criaram um índice chamado Ibovespa. Aí você me pergunta, esse índice começou com que valor? Como que você cria um índice? Como é que você estabelece o ponto de partida? Aí tem índice que começa com o valor 100, tem índice que começa com o valor 1000. Portanto, o Ibovespa começou lá atrás, se eu não me engano, com o valor 100. Se você considerar que hoje o Ibovespa está em mais de 100 mil pontos, você vai perceber o tanto que ele cresceu nesse período. Portanto, o mais importante no índice é que você entenda que ele representa uma combinação ponderada de todas as ações ou de grande parte das ações que são negociadas nas bolsas de valores. No caso do Ibovespa, nós temos uma quantidade de ações, no caso do IBRX, nós temos outra quantidade de ações. E a composição e a participação de cada um deles no percentual do índice como um todo depende do volume de negócios que essa empresa representa no total de negócios que é negociado no dia a dia na Bolsa de Valores. Quando a gente pensa em Bolsa de Valores, a gente fica levando em consideração, ou pelo menos dando mais ênfase, naquelas operações que ocorrem no dia a dia, que nós, de um modo geral, acreditamos ou atribuímos a ele o que eu vou chamar aqui de mercado à vista. O que é o mercado à vista? Eu vou na corretora e demando que a corretora compre em meu nome, digamos, R$3.000 em ações do Banco do Brasil. Eu repasso o dinheiro para a conta, os 3.000 para a conta da corretora, ela vai me cobrar alguma coisa e vai comprar as ações e essas ações vão ser transferidas para o meu nome. Isso é o chamado mercado à vista. Mas apesar de ser chamado de mercado à vista, toda a operação ela demora 2 dias. A gente costuma dizer que a operação de bolsa demora 2 dias para ser liquidada. Ou no linguajar do mercado a gente diz, as ações são liquidadas em D mais 2, ou seja, hoje mais 2 dias. Portanto, as negociações no mercado à vista são liquidadas em D mais 2. Mas existem outras negociações, e aí eu vou fazer um recorte específico posteriormente,
que é o chamado mercado futuro ou mercado de opções. Então, no caso do mercado à vista, o comprador realiza o pagamento e dentro de determinado prazo, lembrando aí, o prazo aí é D+2, o ativo passa para a sua titularidade. Então, se você comprar uma ação hoje, você não vai ter essa ação no seu nome no dia de hoje. A Bolsa pede 2 dias para concluir essa operação. Este é o mercado à vista. O mercado a prazo, ele tem uma variedade de possibilidades. Nós temos o chamado contrato a termo, o contrato futuro, temos ainda o contrato de opções. Esses tipos de contratos são os chamados contratos derivativos. Curiosamente, eu não vi no edital do concurso desse ano conteúdos sendo solicitados em relação ao contrato de derivativos. Mas no caso de mercado de capitais, não tem jeito de falar de mercado de capitais sem falar de derivativos vinculados ao mercado dos acionários. Por isso, eu vou estar falando um pouco de mercado de opções. Mas os contratos derivativos nada mais são do que negociações que eu vou chamar aqui de negociações paralelas, ou negociações derivadas do mercado principal. Então, digamos, eu tenho, 10 mil ações do Banco do Brasil, que está valendo hoje, 300 mil reais. Eu quero vender essas ações, mas eu não quero vendê-la agora. Mas eu quero garantir que daqui a um ano eu consiga vender essas ações por um valor que me satisfaz. Digamos que hoje ela vale 300 mil e que daqui eu consiga vender para um ano à frente por 350 mil. Eu faço um contrato, eu estabeleço os termos desse contrato, e aí eu já estou falando, de certa forma, do chamado contrato a termo, eu só preciso encontrar alguém que queira me comprar. E eu vendo para ele essas ações, para entregar essas ações para ele daqui a um ano, a um preço que foi combinado hoje. Os termos desse contrato eu vou combinar e vai ser acordado com o comprador. Esse é o chamado mercado a termo. Eu faço um contrato usando os critérios e conveniências dos dois lados. Mas existem operações que são padronizadas. Então existem contratos que eles já têm padrão, ele tem regra, ele tem lá quanto que vale cada contrato, quais são as datas de vencimento desses contratos. Então, esses contratos que têm um padrão e que têm especificado uma série de detalhes já previamente, são os chamados contratos futuros. E, por último, o contrato que nós vamos colocar uma lupa nele aqui, que são os contratos de opções. Esses contratos de opções, eu preciso compartilhar com vocês um pouco, porque ele representa um volume grande de negociações hoje e talvez possa surgir perguntas na prova em relação a este mercado. Então, o que é o mercado de opções? Ele funciona por meio de contratos que dão direitos ao titular de comprar ou vender determinado ativo a um certo preço e em data futura. Essa palavrinha opções, vocês precisam entendê-la com profundidade. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um carro e este carro eu quero fazer um contrato com você para que você me compre esse carro daqui a 3 meses, digamos, por 50 mil reais. Mas eu quero ter o direito de daqui a 3 meses desistir do negócio. Então, eu estou querendo vender o carro para você daqui a 3 meses, eu já quero garantir que daqui a 3 meses você vai ter a obrigação de comprar o meu carro, mas eu quero ter o direito de desistir neste período de 3 meses. Aí o que eu faço? Eu digo para você, olha, eu vou te dar 500 reais, esse dinheiro que eu estou te dando é para eu ter o direito de, daqui a 3 meses, desistir do negócio. Então eu tenho a opção de desistir de vender para você. E isso acontece em vários mercados. Se você colocar as ações no lugar do carro, é a mesma coisa. Digamos, eu tenho agora não mais um carro, mas eu tenho 50 mil em ações do Banco do Brasil. Eu quero
ter o direito de vender essas ações para você daqui a 3 meses, num preço que eu vou acordar com você hoje. Mas eu quero ter também o direito de desistir. Aí eu digo para você, olha, para cada ação que você assumiu o compromisso de me comprar, eu te pago, digamos, 20 centavos. Então, eu te pago um valor. Quando eu faço isso, você tem a obrigação de me comprar a ação se eu quiser vender daqui a 3 meses, mas eu tenho o direito de desistir. Isso, a palavra opção, está associada a essa possibilidade de eu desistir. Eu tenho a opção de vender ou não. E essa opção vale também na perspectiva da opção de compra. Vamos inverter a situação? Agora você que está me assistindo, que tem as ações para vender. E eu quero ter o direito, eu quero ter a opção de comprar essas suas ações daqui a 3 meses. Aí, ao invés de eu pagar você para eu ter o direito, nós vamos fazer diferente. Eu é que vou comprar, que eu quero ter a opção, e vou dizer para você assim, eu vou te pagar 20 centavos por cada ação que você tem, de tal forma que daqui a 3 meses eu quero ter o direito de comprar as suas ações por um preço que eu vou estabelecer com você hoje. Aí eu tenho a opção de comprar a sua ação. No caso anterior, eu teria a opção de vender a ação para você. Então veja bem, dependendo da posição, você se coloca num contexto diferente. E é o que eu vou compartilhar com vocês aqui proximamente. O que são as opções de compra? A opção de compra, ela dá ao detentor dessa opção o direito, mas não a obrigação de adquirir as ações. Então, se eu paguei para você 20 centavos para ter o direito de comprar uma ação, digamos, a um preço de 10 daqui a 3 meses, eu tenho o direito de comprar essa ação a 10 reais, porque para cada uma das ações eu já te adiantei 20 centavos. Mas eu não tenho a obrigação de comprar. Então, a opção de compra é aquela onde quem pagou esse prêmio, quem pagou esses 20 centavos, tem o direito de comprar a um preço pré-estabelecido, mas não tem a obrigação. Agora, você que me vendeu tem a obrigação de vender. Daqui a 3 meses, se eu chegar e disser, eu quero essas ações, você tem que me entregar. As opções de compra sobre ações, elas são muito comuns. Muito comuns, porque muitos negociadores dizem, olha, eu quero comprar a ação, mas eu não tenho dinheiro agora, mas eu quero já estabelecer por quanto eu vou pagar numa ação daqui a 3, 4, 5 meses. Aí, quem quer comprar ação lá na frente, o que ele faz? Ele compra a opção de compra. A opção de compra é uma palavra em inglês, chama call. Então, essa palavrinha pode aparecer também na prova, portanto, é importante que vocês saibam que a opção de compra é essa palavrinha em inglês chamada call. Por outro lado, o primeiro exemplo que eu dei é a opção de venda. Veja bem, o primeiro exemplo eu disse, eu tenho as ações, eu quero ter o direito de vender para você e não a obrigação de vender. Para eu ter esse direito, eu te paguei os 20 centavos. Logo, eu tenho a opção de vender para você. Logo, isso é uma opção de venda e isso recebe o nome no mercado financeiro de put. Então, essa aquisição ou a compra de uma call ou de uma put é uma ferramenta muito comum e ela é fundamental para algumas empresas para proteger o patrimônio. E aí eu vou dar só um exemplo fundamental que ocorre muito no mercado de adubos e fertilizantes, mas ocorre também no mercado de minério de ferro. Por exemplo, uma grande plantadora de soja do Mato Grosso, ela vai comprar adubos e fertilizantes para fazer o plantio no ano que vem. Ela não sabe daqui até a época do plantio quanto vai estar o dólar, nem quanto vai estar o preço do fertilizante. Mas vamos imaginar que tem um fornecedor lá de fora que aceita que essa empresa pague a ela um prêmio e dê a essa empresa o direito de comprar esse adubo e esse fertilizante lá na frente a um preço pré-estabelecido. Então,
O produtor rural aqui diz, olha, eu vou te pagar $1 por cada tonelada, eu não sei qual a unidade de medida no caso do fertilizante, mas vamos supor que seja tonelada. Eu vou pagar a você, produtor de fertilizante, $1 para cada tonelada de fertilizante, de tal forma que você me garanta que a tonelada, lá na época do meu plantio, vai estar, digamos, a $300 a tonelada. Então, eu pago R$1 para a produtora de fertilizante e já estabeleço hoje qual que vai ser o preço que eu vou pagar no momento em que eu vou adquirir, no caso, o adubo e o fertilizante. Isso é muito comum. Se isso é comum no mercado de matéria-prima, no mercado de commodity, no mercado de ações também é muito comum. Então, você tem gente comprando opção de compra e gente comprando opção de venda o tempo todo. Só que não existe compra sem venda, nem venda sem compra. Se alguém está comprando opção de compra, tem alguém vendendo. E se tem alguém comprando opção de venda, tem alguém vendendo, porque todo negócio pressupõe os dois lados da moeda. Por isso, eu queria chamar a atenção para esses dois elementos aí. O titular da opção e o lançador da opção. O titular da opção é aquele que desembolsa o dinheiro. É aquele que precisa ter o direito, precisa ter a opção de comprar ou a opção de vender. O lançador é aquele que recebe esse dinheiro, portanto, é aquele que tem a obrigação de cumprir o que o titular decidir que vai fazer lá na frente. Portanto, saibam que o mercado de opções é um mercado a prazo, porque ele faz com que você negocie hoje para que essa operação seja concluída no futuro. E isso compõe um dos ativos derivativos mais importantes, que são as opções juntamente com os contratos futuros. Bom, mas existe ainda no mercado de bolsa de valores, no mercado de capitais, o chamado mercado de balcão. Nem todas as empresas que têm ações têm acesso ao pregão. Tem empresa que tem ações, mas que às vezes ela quer fazer um negócio, mas no pregão não tem ninguém querendo fazer negócio com ações dessa empresa. Mas às vezes ela manda uma informação para a Bolsa de Valores dizendo, olha, eu quero vender uma parte das minhas ações. A Bolsa de Valores vai lá e registra e cadastra esse interesse do vendedor. E ali a Bolsa também vai ficar escutando se tem alguém interessado em comprar essas ações. Isso chama-se mercado de balcão. E diferentemente do outro processo, que é um processo muito dinâmico, esse processo é mais eventual. Então, veja bem, este espaço de negociação ele é muito importante. Ele é um espaço de negociação de ativos e operações que não tem registro para negociação no pregão da Bolsa. Ele funciona online também. Apesar dessa observação que eu disse, alguém vai lá e diz, quer vender, outro vai lá e diz, quero comprar. Tudo isso é feito online, por registros em plataforma da Bolsa de Valores. Na verdade, não existe um encontro físico. Ele é de grande importância para garantir a maior variedade de alternativas para as pequenas empresas. De um modo geral, o mercado de balcão é muito útil para as empresas que são sociedades anônimas abertas e que são pequenas de um modo geral. A B3 é mais focada nas grandes empresas. Isso está claro para nós. Que a Bolsa de Valores, que negocia ações e também outras coisas, ela é mais focada nas grandes empresas. Bom, as negociações ocorrem entre duas partes. Você tem a empresa que quer vender ações e o investidor que quer comprar ações. Por que eu estou destacando isso? Aí, de um modo geral, não tem a figura da corretora. Lembrem, lá atrás, quando a gente descreveu os 4 passos para você comprar ações, como que nós colocamos lá? O seu cadastro e a sua abertura de conta perante a corretora de ações. Aqui não. Aqui é uma operação entre comprador e vendedor
que não precisa ter e não tem normalmente a intermediação de uma corretora. Bom, é importante que vocês entendam que o conjunto de títulos e de tipos de valores imobiliários é enorme. A gente falou aqui praticamente só de ações, porque a negociação de ações ela é mais visível, ela ocorre de uma maneira muito dinâmica e nós vivenciamos isso diariamente. Mas tem outros ativos, outros títulos que as empresas elas negociam, que são os chamados valores mobiliários, que vocês precisam saber da existência deles. Eu coloquei tipos de valores mobiliários. Primeiro, as ações. A gente discutiu ações até agora. Mas tem as chamadas debêntures. A debênture é um título de crédito, normalmente de longo prazo, isso é importante. Debênture, eu não sei se tem uma exigência legal, mas as debêntures normalmente são títulos que vão vencer daqui a 5, 10, 15 anos para frente. Portanto, uma característica das debêntures é o prazo alongado. Então, se a empresa quer pegar um empréstimo por longo prazo e não quer ir tomar um empréstimo numa instituição financeira, ela tem a opção de emitir debêntures. As debêntures, muitas vezes, elas são conversíveis em ações. O que significa debêntures conversíveis? Vai chegar um determinado momento, digamos, lá no vencimento dessa debênture, ao invés de você receber o dinheiro de volta, você vai trocar ela por ações da empresa. Isso é bastante comum e muitas debêntures são conversíveis, eu diria que inclusive a maioria delas. Portanto, lembre-se, existem as debêntures conversíveis. Aí nós temos uma série de outros títulos e de outros valores mobiliários que eu não vou detalhar com vocês, mas é importante que vocês compreendam que existem outros títulos que podem ser emitidos pela empresa. Um aspecto importante que eu coloquei aqui no meu PowerPoint e estava passando batido com vocês, no que se refere a debêntures, vocês lembram que lá atrás nós falamos do Fundo Garantidor de Crédito. Quando você aplica o seu dinheiro numa instituição financeira, em RDB, CDB, em caderneta de poupança, ou se o dinheiro estiver na sua conta corrente, ou se o dinheiro estiver aplicado em algumas outras modalidades, se a instituição financeira falir, este fundo garante até um determinado valor, que se eu não me engano hoje é 100 mil reais. Veja bem, quando você aplica em debêntures, você não tem direito ao Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Aqui é uma operação que é feito, digamos, à parte, não envolve o banco diretamente. Portanto, a diferença das outras aplicações vis-à-vis as debêntures é que aqui você não tem o Fundo Garantidor de Crédito que garante que você não vá ter um prejuízo. Eu fiz um recorte que eu considero bastante relevante para compartilhar com vocês, porque, veja bem, as ações das empresas brasileiras, elas podem ser negociadas em outras bolsas, mundo afora. Mas as ações das empresas de outros países também podem ser negociadas na Bolsa de Valor aqui no Brasil, na B3. Portanto, é importante que a gente compreenda o que é o ADR e o BDR. Na verdade, o ADR e o BDR é mais ou menos a mesma coisa, só que um é negociado lá e o outro é negociado aqui. O que são os BDRs, ou Brazilian Depositary Receipt? São recibos de depósitos brasileiros que são certificados internacionais e são usados pelas instituições financeiras para comprar ações de empresa estrangeira. Vamos imaginar que você queira ir na Bolsa de Valores de São Paulo, agora B3, comprar ações da Google. Você não tem as ações da Google sendo negociadas na B3. Mas é provável, não posso afirmar isso, que exista um documento chamado BDR, que é um documento representativo das ações da Google que você pode comprar na B3 aqui em São Paulo. Então, o BDR é uma espécie de um recibo
onde ele representa as ações das empresas do outro país para você negociar aqui. Bom, qual que é a vantagem? Quando você compra a BDR, você está tendo direito a lucros ou prejuízos dessas ações lá fora. O que diferencia da aquisição convencional das ações é porque nós vimos lá atrás que existem ações ordinárias e ações preferenciais. E as ações ordinárias te dão direito a participar das decisões da empresa, etc, etc, etc. Quando você compra um BDR de uma ação ordinária lá de fora, você tem direito ao lucro, mas você não tem o poder de participação na gestão como você teria se você tivesse comprado a própria ação. Portanto, o que é o BDR? É um recibo representativo de ações do exterior e que são negociados aqui na Bolsa de Valores, na B3. O oposto é o ADR. A Petrobras tem ações negociadas na Bolsa de Chicago, o Banco do Brasil já teve, não sei se está tendo, a Vale do Rio Doce tem ações negociadas na Bolsa de Chicago, tem ações negociadas também em outras bolsas mundo afora. Então, quando a ação da Petrobras, quando a ação da Vale é negociada na Bolsa de Chicago, não é a ação que é negociada lá, é a ADR da Petrobras, é a ADR da Vale. Portanto, é importante que vocês entendam que é possível negociar ações de uma empresa aqui do Brasil no exterior, mas que você não negocia diretamente as ações, e sim um documento chamado ADR e que representa essas ações aqui no Brasil. Portanto, com isso, a gente encerra essas noções básicas do mercado de capitais e nós estaremos já no próximo vídeo tratando do mercado cambial e, com isso, a gente vai fechar o ciclo e concluir o conteúdo de conhecimentos bancários para que vocês possam ser aprovados no Banco do Brasil. Bom estudo para vocês e que vocês possam tirar nota 10 em mercado de capitais.